São Sebastião também está afetada. Felipe Augusto está comigo aqui, acho que a gente já conversou, mas acabaram os remédios, até os remédios para intubação. Não é isso, Felipe? Em São Sebastião parece que não tem mais remédio para intubar as pessoas. Eu não sei o que é que pode ser feito, porque a dignidade que o sujeito tem de ir para uma UTI, ser dado e poder fazer com que o oxigênio dê tempo ao pulmão para se recuperar enquanto a medicação é administrada, porque se o cara vai desesperado e todo mundo fica desesperado sem respirar, atrapalha até o aparelho. Mas parece que até os remédios para intubação não tem mais em São Sebastião. Bom dia, prefeito. Bom dia, Datena. Bom dia a todos os seus ouvintes, aqueles que te acompanham. Datena, a situação é extremamente crítica. Nós já há mais de 10 dias estávamos anunciando, informando as autoridades, tanto estaduais quanto federais, sobre a falta de medicamentos. E não há mais medicamentos para sedação, os bloqueadores musculares, os sedativos necessários ao procedimento de intubação. Ao fim dessa semana, nós começamos a zerar os estoques, situação extremamente crítica, com prazo de encerramento desse estoque para domingo, na virada para segunda, portanto, nessa madrugada. Alguns medicamentos, alguns sedativos já não tem mais e as distribuidoras alegam falta de matéria-prima. Quando o paciente entra no estado moderado para grave e tem a necessidade de ser intubado, é necessário que ele seja colocado em estado de coma induzido, ou seja, uma sedação muito forte, para que esse paciente não fique brigando com o respirador. Nosso organismo não aceita a ventilação mecânica. Então você coloca o paciente em estado de coma induzido, faz o procedimento de intubação e aí o aparelho, o respirador, o ventilador mecânico, ele assume a respiração daquele paciente. Caso falte um sedativo, esse paciente, voltando à luz, poderá entrar num surto psicótico, o que é extremamente traumático. Nós chegamos à beira de zerar os estoques, mas conseguimos receber do governo do estado, que fez aí um catacata, esse é o grande, esse grande termo, fez um catacata nos hospitais e nos mandou 100 doses, dando aí mais 10 dias de alívio, mas a situação ainda é crítica. Eu estou lendo aqui na capa do UOL que parece que é nacional. A falta desses remédios para levar a pessoa à UTI é aquilo que eu falei, não adianta nada. Você levar o cara para a UTI, dar oxigênio para o cara, porque ele não consegue. Acordado ele não consegue. Porque o ser humano ele não aceita perceber que está com falta de ar. Eu tenho asma, eu já quase morri de asma umas 40 vezes. É a mesma coisa, você não consegue respirar. E aí você começa a tentar respirar, isso atrapalha o respirador. E não adianta você estar no respirador acordado. Quer dizer, adianta numa determinada situação. Quando você está numa situação quase que muito grave, você começa, como o prefeito disse, a brigar com o respirador. E aí não funciona. Não funciona. É terrível. É lamentável. E isso do Brasil inteiro, né? Aí em São Sebastião, que é um município importante do litoral brasileiro, nem de São Paulo, do litoral brasileiro, o sistema já está colapsado ou não? Olha, Datena, aqui nós temos 3 níveis de atendimento. A observação, quando você entra, na entrada no pronto-socorro respiratório, passa pela observação, na sequência o nível intermediário, que é emergência, e na sequência a UTI respiratória. Os 3 estão neste momento lotados. E você sabe, Datena, não sei se eu cheguei a comentar contigo na última entrevista, nós recentemente inauguramos o Hospital de Boiçucanga, que atende toda a região sul do nosso município. Então bairros como Maresias, Boiçucanga, Camburi, Juqueí, Barra do Saí, Barra do até divisa com Bertioga, que é Boracéia, estão sendo atendidos pelo novo Hospital de Boiçucanga. Lá, neste momento, 11 pacientes internados. A capacidade do respiratório, do atendimento respiratório para essas síndromes gripais que envolvem o atendimento ao Covid-19 é de 10 pessoas, já tem uma a mais. Neste momento, acabou de ser entubada uma pessoa em Boiçucanga e será transferida aqui para a região central. E aqui no centro, tudo lotado,
acabaram de ser entubadas mais 2 pessoas na emergência. Portanto, 3 pacientes que já entram no CROSS, que é a Central de Regulação de Vagas do Governo do Estado, para serem transferidas para outros hospitais, tendo em vista que o nosso sistema já esgotou o número de vagas. Quando o senhor diz que a situação é grave, é porque é grave mesmo. O senhor tem noção que as cidades do litoral vivem exclusivamente, muito, né, de turismo. À exceção de algumas que tem lá, Cubatão e daí por diante, com refinaria e daí por diante. Mas a maioria vive do turismo. É o cidadão que aí tem o seu restaurantezinho, vende alguma coisa na praia, tem a sua loja. Quando muita gente fechou, o senhor permaneceu com praias abertas, o senhor permaneceu com parte do comércio aberto, então alarmista o senhor não é. O senhor percebia que teria que haver um equilíbrio entre a saúde e, na realidade, a economia. Porque senão o pessoal morre de fome. Não é? O senhor se arrepende de ter tomado essas medidas menos drásticas naquela época? Porque nós temos certeza absoluta que não foi isso que levou ao colapso do sistema aí. Porque outros lugares do litoral, outras cidades do litoral que foram firmes e fecharam tudo, estão sofrendo igual. Não é? Estão sofrendo da mesma maneira. Então, não foram aquelas medidas que o senhor deixou de tomar na época que levaram o São Sebastião a ficar do jeito que está. Bom, Datena, eu não me arrependo, mas também não tenho compromisso com o erro. O que ficou muito claro para nós é que a pandemia adotou um novo status de 10 dias para cá. Claramente é uma nova cepa. No primeiro momento da pandemia, a pessoa chegava em estado médio para grave lá pelo 8º, 10º dia, mas ainda tinha ali uma possibilidade de um tratamento precoce, mas já um estado avançado, mais grave. Neste momento da pandemia, a pessoa com 2, 3 dias de sintoma já chega muito mal, em muitos casos com necessidade imediata de intubação. Nós nunca tínhamos visto isso. Uma outra situação é que crianças começaram a se contaminar também. Neste momento, 2 crianças estão no estado de emergência, não é o estado grave, não necessita de intubação, coisa que nós não tínhamos visto ainda, e pacientes abaixo de 50 anos sem comorbidade. Então, claramente, essa cepa, a P1, ela está aqui, ainda que o IAL, o Instituto Adolfo Lutz, não tenha confirmado. Nós temos uma nova pandemia em andamento, e isso tudo aconteceu de 10 dias para cá. A julgar... Só pode ser, né? Só pode ser. E a julgar, Datena, que a quarentena é de 14 até 21 dias, nós não temos nenhuma relação direta ligada com o Réveillon ou com a temporada de verão. E a busca desse equilíbrio econômico-financeiro, ela se faz necessária porque uma cidade com 90 mil habitantes, que tem a sua economia pautada no turismo, mais de 70 quilômetros de praias famosas, ela não pode simplesmente sair fechando. Nós temos hoje a maior testagem do Brasil. 40% da população foi testada. E a partir de agora, Datena, já está em andamento a barreira sanitária com testagem. Então, os nossos guardas municipais estão na divisa com Bertioga. Todos os veículos que são de fora, com placas de fora do município, são obrigatoriamente parados e os ocupantes testados. É também feito um questionário de origem e destino e ali... Nessa testagem, nós iremos adotar as medidas necessárias para que esse cidadão, caso contaminado, não adentre o município. Então, as medidas estão sendo todas mais restritivas, mas para proteger a cidade. O litoral todo parece que vai fechar. Medidas de lockdown mesmo. Aí o senhor vai adotar essas medidas ou não? Não, aqui não tem a menor condição da gente estabelecer um lockdown extremado, porque nós temos mais de 100 quilômetros de costa. Enquanto a gente está fiscalizando a praia de Juqueí, nós temos aí aglomeração em Maresias, desloca-se a equipe para Maresias, aí acontece não tem gente, né? A logística é mais complicada, mas medidas mais restritivas, sim, Datena, isso a gente já está adotando. Inclusive, além da barreira sanitária, qual? Além da barreira... Praia, por exemplo. As praias já estão fechadas, a fiscalização está
acelerando, está sendo mais intensa nesse momento. Prática de esporte individual, sem problemas. Pode caminhar, nadar, fazer o surf, andar de caiaque, stand-up, não tem problema. Sem aglomerações. Cadeiras e mesas proibidas. E os hotéis agora, nós estamos discutindo nesse momento um percentual de limite de ocupação dos hotéis e a partir dessa semana, obrigatoriedade de apresentação de um laudo de exame do Covid-19. Então só vai se hospedar em São Sebastião quem apresentar o laudo de que fez o teste e está sem o vírus. Estoque de oxigênio, como é que está, prefeito? Aqui nós temos 2 usinas novas que foram construídas recentemente no Hospital Central. A gente nem pensava em pandemia, eu reformei o hospital inteiro, construí 2 usinas novas e lá na região sul, Boiçucanga, uma nova usina. Portanto, 3 usinas novas, mais uma retaguarda com 150 cilindros de oxigênio que dá para atender no pico do atendimento dos entubados, um período aí até de 10 dias. Portanto, na parte de oxigênio nós estamos bem. Olha, um abraço grande ao senhor. O senhor sabe que eu amo essa região, né, porque eu tive casa aí durante 14 anos e foram alguns dos momentos mais felizes da minha vida. Todo fim de semana eu passava aí, em Juqueí. Então, foi uma parte muito legal da minha vida, ainda com os meus filhos menores e tal. Foi muito bacana, a gente teve uma convivência muito legal. E o povo caiçara aí é um povo fantástico, é um povo que, é o que eu digo, né? Ninguém merece, mas o povo brasileiro menos ainda, passar por essa situação. Tudo que a gente puder fazer para amenizar é legal. Prefeito, ótimo dia, fique com Deus. Deus lhe proteja e proteja esse litoral que não deve nada a litoral nenhum do mundo inteiro. É um dos litorais mais lindos do mundo e tem um povo maravilhoso. Obrigado, prefeito. Ótimo dia ao senhor. Fica com Deus, viu? Obrigado, Atena, pelo carinho com a nossa cidade. Um forte abraço. Que Deus os abençoe.